Era uma vez no reino do Flamengo, um time campeão da América e do Brasil também. Mas veio o malvado Arsenal da Inglaterra e levou o zagueiro Pablo Mari. Seria o fim do sonho? Não, já chegou o Léo Pereira do Atlético Paranaense para a defesa. E o craque da Libertadores e do Brasileirão anunciou. Nação, é com imenso prazer que eu venho aqui anunciar a minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023. Ficou tão feliz que até cantou para comemorar. Cantou a modo de dizer, né? Boa tarde para você, desculpe por isso aí, o Bruno Henrique cantando, a gente sabe, um excelente jogador de futebol, se bem quem assistiu ao Popstar sabe que eu não posso falar muito também. Daqui a pouco vamos falar do Fla-Flu de hoje no Maraca, mas antes, vamos falar de Germán Cano, o argentino que acabou de chegar ao Vasco e já está emocionando a torcida, olha aí. Esse é o Enzo, 6 anos, vascaíno e fã declarado de um cara que acabou de chegar. É Germán Cano. Tudo começou no desembarque do argentino. Mais de 100 torcedores foram receber o jogador. E no meio de toda essa gente, o Cano viu o Enzo chorando de emoção. Eu vi ele chorando e eu disse, vem comigo, para tranquilizá-lo e dar um abraço, para que ele lembrasse desse momento. O atacante ficou tão comovido que inclusive postou uma foto com o Enzo nas redes sociais. O Globo Esporte preparou uma surpresa para o Enzo. Ele foi convidado aqui para conhecer o CT do Almirante, mas ele nem imagina que vai reencontrar o Germán Cano. Enzo! Enzo! Vamos conhecer o CT? Vamos! Enquanto o Cano não chegava, o Enzo se divertia. Deu aquela conferida nas chuteiras dos jogadores, marcou gol e ainda ensaiou uma comemoração. A gente continuou distraindo o Enzo, fazendo algumas perguntas, até que... Enzo! Enzo! ¿Feliz estar aquí? ¿Feliz? Un abrazo. ¿Todo bien? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿En dónde? ¿Dónde fue? No aeroporto. ¿Estaba muy contento por mi llegada? ¿Sí? Estaba muy contento. Sí. ¿Viste el gol que metí de cabeza? Sí. ¿Sí? ¿Golazo o más o menos? Golazo. Golazo. ¿Y você quiere ser jugador de fútbol profesional? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué posición jugás? ¿Atacante? É. ¿Isso? ¿Así como Germán Cano? Sim. ¡Qué grande! Enzo foi convidado para assistir ao jogo amanhã contra a Cabo Friense e com direito a presente do ídolo. Ele vai te dar a camisa que ele usou no jogo. É presente para você. ¿Isso? ¿Para você? Para você? É verdade. De verdade, sim. Sim. Isso. Um dia inesquecível, que com certeza vai ficar guardado para sempre no coração desse vascaíno. Thiago Neves chegou ao Grêmio, recebeu a camisa 10 das mãos do presidente Romildo Bolzan e começou a entrevista. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer as palavras do presidente. Ao lado do Thiago, a Maria Carolina e o Bernardo, filhos do jogador. Enquanto ele falava, Bernardo estava ali, tentando ficar acordado. Então, espero que dê liga. Os olhos fechando. Opa, acordou. E eu espero que eu possa... Mas aí a cabeça começou a pesar e aí o sono venceu. ajudar o Grêmio, que eu acho que é o que é o mais importante. Thiago. Porque o pequeno já tá cheio de sono. Quer ir com a mamãe? É, tá com sono. Mãe, cara. Olha só, daqui a pouco a defesa tava uma peneira, a seleção sub-23 tomou 3 gols, só que o ataque tava melhor, meteu 5, ficou tudo certo. Já, já. Faltam 177 dias para as Olimpíadas e o Carlos Gil tem novidades diretamente de Tóquio pra gente.
Estes são os prédios da Vila Olímpica e aqui bem pertinho tem um local que os atletas vão frequentar muito, porque aqui vai ter lojinha, lanchonete, café, vai ter sala de entrevista. A ideia é que todo mundo se sinta em casa por aqui. E para se sentir assim no melhor estilo japonês, a gente vai visitar agora a Praça da Vila, aberta pela primeira vez à imprensa no maior estilo, ó, de meia e chinelinho, que é para não estragar o piso novo. Vamos nessa! Piso, vigas de sustentação, acabamentos, a madeira está em toda a estrutura, que é temporária. Depois dos jogos, tudo será desmontado e devolvido às cidades de origem, que doaram material para reciclagem. 40 mil peças de madeira no total. A arquitetura se inspira em templos e palácios japoneses antigos, inclusive na divisão das salas em blocos independentes, uma característica típica desse tipo de construção. A cerimônia de boas-vindas às delegações também acontecerá nesse espaço. Os 18 mil atletas, somados os olímpicos e paralímpicos, terão acesso livre à praça. Os prédios onde eles vão ficar já estão prontos, mas ainda falta mobiliar, decorar os quartos e alguns detalhes finais para que eles possam ser visitados. A vila terá uma pré-abertura no dia 8 de julho, mas os primeiros hóspedes chegam a partir do dia 14, 10 dias antes da cerimônia de abertura. Você sabe, né? Há 4 dias, um acidente de helicóptero vitimou um dos maiores jogadores de basquete da história. Vou lá para Los Angeles falar com a Evelyn Rodrigues. Muitas homenagens ainda ao Kobe Bryant por aí, né, Evelyn? Sim, Escobar, muitas homenagens acontecendo aqui na frente do ginásio do Los Angeles Lakers, que deve receber durante todo o dia homenagens de pessoas, as pessoas devem vir para cá, mas por enquanto pouca gente chegando. Com relação às investigações, a última informação é que o helicóptero que levava o Kobe Bryant, mais 8 pessoas, ele não estava equipado com o sistema de prevenção de impacto responsável por alertar o piloto sobre as condições de voo e sobre a proximidade com o solo. Segundo as autoridades que investigam o caso, o momento do acidente, o helicóptero estava a uma altura de 330 metros e não conseguiu passar o topo da montanha por conta de apenas 10 metros. A aeronave despencou em queda livre e levou apenas 1 minuto para tocar o solo. Com a força do impacto, os destroços se espalharam por uma área equivalente a um campo de futebol. Agora, uma última informação é que o Kobe Bryant será indicado ao Hall da Fama do basquete. Essa homenagem foi confirmada agora há pouco e deve acontecer em agosto, aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Escobar. Obrigado, Evelyn. Obrigado. A gente continua muito triste com essa tragédia envolvendo o Kobe Bryant. Antes de falar do Fla-Flu, já vou falar, Fla-Flu de hoje, atualizar as movimentações do Flamengo para você. O zagueiro Pablo Mari acertou com o Arsenal da Inglaterra por empréstimo, aí para o lugar dele veio o Léo Pereira do Atlético Paranaense, muito bom jogador. E o Bruno Henrique renovou o contrato até 2023. Hoje é o último dia da garotada mostrar serviço antes desses medalhões titulares tomarem os seus lugares. Entrar aos 43 do segundo tempo e marcar o gol da vitória aos 45. Façanha do Bill. Fazer o primeiro gol como profissional numa cabeçada certeira. Façanha do Rodrigo Muniz. E o Lucas Silva, hein? Saiu vaiado contra o Macaé num sábado. Eu costumo dizer nada melhor que um dia após o outro. Dito e feito contra o Vasco. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. A garotada do Flamengo já tem história para contar nesse Carioca. O Mister assistiu a 2 dos 3 jogos e já anunciou que parte do elenco principal volta contra o Resende na próxima segunda-feira. Jogo em que os reforços Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro, Michael e Pedro Rocha têm boas chances de estrear com a camisa do Flamengo. E falta um jogo para esse time de garotos no Carioca. E logo o Fla-Flu, em tese, o desafio mais difícil até aqui. Agora cabe à garotada do Flamengo deixar aquela última boa impressão para buscar um lugar no elenco repleto de estrelas do Mister Jorge Jesus. Enquanto isso, o Fluminense anunciou a contratação do goleiro João Lopes, que jogava no Flamengo na categoria de base, e o goleiro titular, o Muriel, comentou as escalações do Fla-Flu. 24 de fevereiro de 2018, Fla-Flu, Campeonato Carioca na Arena Pantanal. O Flamengo com um time cheio de reservas. O resultado?
4 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Hoje o Flamengo vai para o Fla-Flu com a garotada, que sequer faz parte do elenco principal. Mas para o goleiro Muriel não tem essa de pressão maior por causa disso não. Se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, time C, sub-20, é Fla-Flu. Sempre a gente vai ter a responsabilidade de entrar para vencer. E se eles estivessem com um time titular não seria diferente, então a gente vai entrar com força total. Força total significa que os 4 jogadores poupados contra o Bangu estarão de volta. Os meias Nenê e Hudson, o zagueiro Matheus Ferraz e o lateral Gilberto. O garoto Miguel, que brilhou na última rodada, deve começar no banco. No último Fla-Flu, pela 27ª rodada do Brasileiro do ano passado, o Muriel agarrou muito. O Fluminense perdeu por 2-0 e o resultado só não foi pior graças ao goleirão. Ajeitou, bateu pro gol, Muriel, espertíssimo, deu um tapa na bola. Hoje tem Fla-Flu de novo, o segundo da carreira do Muriel, mas dessa vez as circunstâncias são diferentes. Depois de 2 meses parado, se recuperando de uma cirurgia na mão, Muriel fará seu segundo jogo nesse estadual. Ainda acho que não estou no meu ápice, mas a gente só adquire a confiança mesmo jogando. E enquanto o Honda não chega ao Botafogo, Bruno Nazário é o cara. Ele chegou para ser o camisa 10 do Botafogo. Pesado um pouquinho, né? Mas a estreia foi leve. Bruno Nazário fez gol contra o Macaé. Isso ajuda, né? Nós, assim, os meios, para a gente se esforçar mais nos treinamentos, para a gente dar a vida pelo clube. Mas concorrência é grande, grandes jogadores, né? Em campo, além do futebol, o visual de Bruno Nazário também chama a atenção. A gente tem que dar uma mudada no visual, né? Para ver se dá uma mudada na lata. O sorriso do Bruno Nazário tem inspiração. Roberto Firmino, atacante da seleção brasileira e do Liverpool da Inglaterra. E não é só o dente que eles têm em comum. Mesma trajetória, né, do Figueirense, a gente foi pro Hoffenheim da Alemanha, onde ele ficou 4 anos lá, ele foi primeiro, né? Depois que eu cheguei lá, me ajudou muito, me ajudou, né, na língua, em tudo. Mas no Botafogo, a inspiração de Bruno Nazário não vem do Firmino. Então, a primeira vez que eu entrei aqui dentro, fiquei olhando o Jefferson, o Louco Abreu, o Marradão, o Louco Abreu, cara maluco, batendo pênalti, né? Cavadinha, tudo. Mas a gente se imagina, né? Uma foto nossa ali e tal, e isso só entrando aqui motiva a gente, né? Pra gente fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, fazer uma história aqui. Hoje é o dia da visibilidade trans e no Globoesporte.com tem um material especial com a história do Marcelo. Ele nasceu Marcela, ganhou 3 mundiais no futsal, 1 brasileiro no futebol do campo e agora quer jogar entre os homens. (24), número que por preconceito quase não se vê no futebol brasileiro. No jogo do bicho, uma contravenção, o número 24 é o do viado. Na fala popular, animal associado ao homem gay. Na última rodada do Brasileirão, por exemplo, 419 jogadores foram inscritos e apenas o goleiro reserva Breno do Grêmio tinha o 24 na camisa. Ontem, pela Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o Imperatriz do Maranhão. Venceu o jogo por 2-0, com o volante Flávio em campo, camisa 24. 24, o número do respeito. O Bahia fez questão de que o 24 fosse usado numa campanha contra a homofobia, que também serviu de homenagem ao ídolo do basquete Kobe Bryant, morto no domingo. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Vila Nova com um gol contra do Wellington. Os jogadores do Cruzeiro entraram em campo com as camisas sujas de lama em solidariedade às vítimas das enchentes em Minas Gerais, que já mataram mais de 50 pessoas. Numa visão pessimista, o Brasil levou 3 gols da Bolívia. Visão otimista, o Brasil meteu 5 na Bolívia. A visão realista é a seguinte: seleção sub-23 está classificada para o quadrangular final do pré-olímpico. Essa comemoração do André Jardine foi a do 5º gol da seleção. Era para ter sido uma imagem de absoluta festa, mas essa foi de alívio. A seleção teve um começo de jogo avassalador. Marcou o primeiro gol aos 2 minutos com o Antony. É gol do Brasil! Para começar bem!
E não demorou muito para o Matheus Cunha fazer o segundo. Estava impedido, hein? Não temos VAR. É gol de Matheus Cunha, é o segundo gol brasileiro. Parecia que a seleção brasileira estava encaminhando uma goleada e uma classificação tranquila para o quadrangular final do torneio pré-olímpico. Parecia, porque em certos momentos os bolivianos foram até melhores do que a seleção brasileira. Ábrego passou com tranquilidade no meio da zaga brasileira e diminuiu. Àquela altura, a seleção tinha 2 adversários em campo. O time boliviano, que jogava bem, e um mal-estar que atingiu boa parte dos jogadores brasileiros. Um dos mais afetados foi o capitão Bruno Guimarães. Eu vomitei 5 vezes à noite, estava com diarreia, dor de barriga. Foi um jogo difícil, mas eu queria estar muito em campo. O gol de Guga foi o que deu ao Brasil a tranquilidade para voltar para o segundo tempo mais confiante. Sem chances para Cordano, é o terceiro gol do Brasil. E se era a confiança que a seleção precisava, o quarto gol teve tudo isso. Arrancada de Guga, lindo drible do Antony, toque para o Paulinho, que deixou o Renier na cara do gol. Renier, o garoto da seleção com apenas 18 anos. 4-1, jogo dominado para o Brasil. Foi aí que os bolivianos mostraram o porquê são a surpresa do campeonato. Com o apoio da torcida local, eles fizeram 2 gols. É da Bolívia, Abrego de novo. Cruzamento, Reis. É da Bolívia, Reis. Uma noite em que a defesa brasileira teve a pior atuação até aqui. A gente tem que se preparar não só taticamente, mas também especialmente a parte mental. Mas eu gostei muito do jeito que terminou o jogo, a equipe já controlando de novo, não deixou a ansiedade tomar conta. Quem já provou que não fica ansioso na frente do goleiro é o PP. Foi dele o gol que fez o Brasil respirar aliviado e poder, enfim, curtir a classificação antecipada para o quadrangular final do torneio pré-olímpico. Perdemos muita chance, como eles perderam também, e foi um jogo muito bom, mas o que importa é a nossa classificação. Isso aí, o Brasil é o líder do Grupo B do Pré-Olímpico. Próximo jogo, sexta-feira, contra o Paraguai, você vê ao vivo no Sport TV, às 10h30 da noite. Letrinhas subindo, amanhã tem Globo Esporte. Tchau.